Boa noite. Como o Gabi já falou, meu nome é Felipe. Vocês já me conhecem, né? A maioria de vocês aqui já me conhece. Eu ajudo o pastor Heraldo lá com os Adolas. Sou um dos seminaristas da IBVA. Estou estudando teologia. Estudo letras também, né? Com fé em Deus, estamos acabando esses cursos aí logo, logo. Mas hoje eu vim com a missão de trazer para vocês uma palavra sobre um tema que eu confesso, eu tenho um pouco de dificuldade de tratar: santidade. Santidade. E eu queria começar dando um recado para vocês. Façam o que fizerem. O que quer que vocês façam, não permitam, não deixem de jeito nenhum que vocês se aproximem da santidade. Fujam da santidade. Caiam fora. Vocês verem santidade, vocês se afastam. Isso é muito ruim, perigoso, perigoso. Santidade é um negócio perigoso. Deve ser estranho eu começar falando dessa forma, dessa maneira, né? Mas a verdade é que a gente foi inculcado em uma cultura que trata a santidade como um negócio fofinho, como um negócio bem bonitinho, que a gente consegue apertar, que coisa fofa, maravilhosa. Mas a santidade não é nada fofinha. A santidade me lembra um acidente que teve na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, em 1987. Alguém conhece o caso do Césio 137? Alguém já ouviu falar desse caso? Pois em 87, um rapaz que trabalhava com venda de produtos para ferro velho, ele conseguiu apanhar de um hospital, lá do lixo de um hospital, um equipamento hospitalar que incluía aí esse elemento chamado Césio 137, que é um isótopo do césio, mas é radioativo, extremamente perigoso. E ele vendeu, né, eu acho que foi, se eu não me engano, uma máquina de raio-x. Ele conseguiu vender essa máquina para o ferro velho, fez um bom trocado, mas ele viu que tinha um pozinho brilhante lá dentro. Um pozinho que, quando você desligava a luz, ficava brilhando. O que é isso? Ele levou para casa, distribuiu para a família, deu para os amigos. Um negócio maravilhoso, um negócio fofinho. A santidade é fofinha. Mas a santidade não é nada fofinha. Centenas de pessoas morreram por causa do Césio 137. Por causa dele, o estado de Goiás teve que construir basicamente um aterro onde eles colocaram todas as coisas, todos os elementos que entraram em contato com essa substância, e eles conseguiram juntar mais de 3.500 metros cúbicos de lixo radioativo. A santidade é perigosa. Por quê? Porque a Escritura fala de um Deus santo. A santidade de Deus é aquilo que faz Deus único. Tem a ver com a sua glória e tem a ver com a sua bondade. A bondade e a glória de Deus. A santidade de Deus, ela também produz vida. Porque quando você vê na Escritura, você vê um Deus cuja santidade faz brotar as plantas, faz descer a chuva, alimenta os animais e traz graça e felicidade à vida. O problema é que a santidade é muito perigosa para quem não é santo. Então, tudo bem, um Deus santo, no mundo dele de santidade, a santidade é maravilhosa. A culpa das mortes não foi do Césio 137, ele não tem culpa, né? É uma substância que é muito poderosa. Por causa disso, as mortes. O problema é quando seres de pó, seres limitados, seres fracos, seres que são extremamente sensíveis à santidade, entram em contato com ela. Como quando a gente entra em contato com a radiação, a santidade pode ser mortal para nós. A Escritura tem várias situações, vários momentos em que pessoas elas se veem diante de Deus e ficam aterrorizadas, porque a santidade é perigosa. Mas a Bíblia também é uma história, e agora é que a gente entra de cabeça no assunto de hoje. A Bíblia é a história de um Deus que, na sua graça, um Deus santo, que decidiu criar para humanos de barro, para humanos de pó, extremamente limitados e fracos, uma condição de viver, de habitar com o Deus santo. Então esse Deus, que é todo santo e todo poderoso, ele criou as condições para que nós pudéssemos nos aproximar dele. Essa é a história da Escritura. Ele nos chama a transcender a nossa condição de pó. Ele nos chama a ser elevados dessa condição e entrar em contato com ele, um ser de infinito poder, glória e santidade.
E por isso eu queria convidar vocês a abrirem comigo no Salmo número 15. Lá no livro de Salmos, o Salmo de número 15. Esse salmo, ele era um salmo entoado quando os israelitas subiam ao templo para adorar. Esse templo foi construído no monte, já a gente vai falar um pouco do monte, da ideia do monte na narrativa bíblica, mas esse templo ele era construído no monte e lá as pessoas subiam nas datas especiais, nas datas festivas para adorar a Deus, especialmente para oferecer sacrifícios. Eles ofereciam ofertas, a oferta totalmente queimada, a oferta de grãos, a oferta de cereais, a oferta de paz, a oferta de purificação do pecado. Eles ofereciam diversos tipos de sacrifícios a Deus e esses sacrifícios eles representam a total rendição de Israel a Deus. Quando você entregava ali uma oferta, por exemplo, a oferta que é essa que eu chamei de totalmente queimada, o holocausto totalmente queimado, você entregava ali o dos seus melhores animais, talvez um bezerro, sem defeito, sem manchas, totalmente saudável, forte, que você poderia usar para produzir lã para a sua venda, para o seu ganho financeiro, que você poderia usar para poder comer, se deleitar, fazer um banquete com a sua família, mas você levava esse animal a Deus. Era um símbolo da sua rendição ao Deus Santo. A questão é que quando eles chegavam para entregar essa oferta que seria totalmente queimada a Deus, e as fumaças subiria, as narinas do Senhor, assim pensavam eles, eles ouviam na entrada do templo, o que se pensa é que era entoado esse salmo aqui, o Salmo de número 15. Vamos ler então o que ele nos fala. E a pergunta de hoje, e o título dessa mensagem é: quem vai morar no Monte Santo do Senhor? Quem vai morar no Monte Santo do Senhor? E o salmo começa assim. Perdão, eu abri o salmo errado aqui, mas acontece. O salmo começa assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando algum lucro, ou outras versões, cobrando juros, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar, pedir ao Senhor que fale conosco nessa noite. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus santo, mas é um Deus que está criando uma forma, uma maneira de nós, seres de pó, seres frágeis e sensíveis, Senhor Deus, sermos aproximados, morarmos e habitarmos com o Senhor no seu santo monte. Deus, o Senhor está santificando toda a criação para que no dia em que Jesus Cristo voltar, a glória do Senhor, a santa glória do Senhor cubra a terra como as águas cobrem o mar. Senhor, que o Senhor nos prepare, Senhor Deus, que o Senhor nos santifique e nos prepare para esse dia, para esse momento, para que nós sejamos achados capazes de habitar ao seu lado. Em nome de Jesus, amém. Gente, vamos lá. Como eu falei para vocês, esse salmo ele era entoado na entrada do templo, cantavam as pessoas que subiam e respondiam os sacerdotes. Quem poderá habitar no monte do Senhor? Como eu falei para vocês, esse templo ele era construído no monte e os adoradores chegavam e perguntavam: quem vai morar no monte do Senhor, no monte santo do Senhor? E aí os sacerdotes respondiam, dando aí essa lista de qualidades da pessoa que morará, que tem condições de morar no monte santo do Senhor. Quem tem condições de se aproximar desse Deus santo? Essa é a pergunta. Quem poderá morar no monte santo do Senhor? E para que a gente possa responder essa pergunta, a gente precisa responder 3 perguntas. O que é o Monte Santo do Senhor? Primeira pergunta.
Segunda pergunta: quem pode entrar no Monte Santo do Senhor? E terceira pergunta: como chegar ao Monte Santo do Senhor? Você precisa saber o que é, depois você precisa saber quais são os requisitos para entrar, e depois você precisa saber como chegar, certo? O mapa, para você saber como encontrar esse monte. Então, vamos começar explicando o que é o Monte do Senhor. Eu falei para vocês que o monte é uma imagem muito importante na narrativa bíblica, e é mesmo. A Bíblia começa com um monte. Um monte que é a nascente de 4 rios, Gion, Pison, Tigre e Eufrates. É o monte que fica localizado na região do Éden. Vocês sabem que é um jardim, mas talvez vocês não sabiam que ficava num monte. Mas fica num monte, sim. A nascente do rio sempre tem que estar num lugar alto, mas não é só isso. A Bíblia chama em outros lugares, em outras passagens, o Éden de monte. Lá no livro de Isaías, por exemplo, Ezequiel, ele chama o Éden do monte do Senhor. Porque o hebreu que lia Gênesis, ele já sabia que era um monte. Então ele não precisava, o autor de Gênesis não precisava colocar ali que era um monte, porque o seu leitor já conhecia, já sabia de que lugar ele estava falando. E nesse monte, o monte do Senhor, o primeiro monte que nós conhecemos na Bíblia, a gente vê que os primeiros seres humanos habitavam. Mas aquela não era a casa dos seres humanos. O monte não era a casa de Adão e de Eva, não era a casa de nenhum ser humano. O monte era a casa de Deus. O monte era o lugar em que Deus havia escolhido habitar. Deus criou um mundo para si e Deus decidiu que ele queria habitar com as suas criaturas. Ele queria ter comunhão com o mundo que ele fez. E ele construiu um lugar onde isso seria possível, um lugar chamado Éden, onde céu e terra estavam unidos. E ali Deus habitava com as suas criaturas. Deus chamou os seres humanos para cuidarem daquele lugar, daquele jardim, para cuidarem, cultivar e cuidar, guardar o jardim e habitar ali em comunhão com Deus. Esse era o propósito de Deus para o mundo. Obviamente que o Éden era o Monte Santo do Senhor. Era o monte em que Deus e a santidade de Deus habitava. Então veja, Deus chamou criaturas feitas do pó da terra. Criaturas que se bater o vento, desmontam, porque são feitas de pó. Eu nunca vi criaturas de pó ficarem em pé. Você já tentou pegar poeira e tentar fazer um bonequinho? Não tem como, o vento bate e leva. Então, Deus chama essas criaturas extremamente frágeis e sensíveis para habitarem com Ele. Ele faz com que essas criaturas, de alguma forma, sejam capazes de transcender essa santidade. Transcender a sua condição. A árvore da vida estava ali. A santidade de Deus, como eu falei para vocês, quando ela é aproximada a partir de uma condição santa, ela dá vida. Aquele jardim era um lugar regado de vida. E ali os seres humanos poderiam habitar em comunhão com Deus nessa condição. Eu estou falando disso tudo aqui porque geralmente quando a gente fala de santidade, eu estava conversando isso com uma pessoa essa semana, a gente fala das dificuldades da santidade, fala dos desafios, mas eu queria mostrar para vocês primeiro, para onde a santidade nos leva. Para que vocês a gente possa ter desejo de querer ser santo. Porque a santidade nos leva ao Monte Santo do Senhor. A santidade não é nem algo fofinho, nem um fardo pesado de carregar, uma coisa horrível. A santidade nos leva a um jardim em que a vida viceja, em que ela frutifica, que ela brota e ela está em abundância. Eu queria mostrar para vocês essa pregação. Eu queria que ela tivesse contivesse algumas imagens, porque eu gosto muito de imagens. Eu trouxe para vocês alguns vídeos e eu queria mostrar o primeiro vídeo agora, que ele vai mostrar para vocês uma cena de uma série, não sei quem está acompanhando aí na Prime Video, a série do Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. É muito legal, se vocês tiverem tempo, depois assistam. E ela tem uma cena em que ela mostra uma cidade chamada Númenor. E essa cidade, ela é uma cidade, tem uma história na série, não dá para explicar, mas assim, a forma como ela é apresentada me lembra algo. Eu acho que tem algo ali que é propositalmente feito, para que aquela cidade lembre algo paradisíaco, algo assim que é transcendente mesmo. E eu acho que eles acertam, porque eu entendo que quando se fala do Monte do Senhor na Bíblia, algo assim, é uma imagem mais ou menos assim que os autores bíblicos eles estão querendo transmitir para nós. Às vezes a gente não pega, mas eu acho que eles estão querendo nos transmitir algo nesse sentido. Então, se puder mostrar o vídeo, por favor, para a gente poder ver.
What is this place? There is only one place it can be. The land of the star. The westernmost of all mortal realms. The island kingdom of Numenor. Vejam, é para um lugar assim que o Senhor nos chama. Às vezes a gente pensa na santidade ou como algo fofinho e que é bonitinho, mas não é perigoso. Ou às vezes a gente pensa na santidade como algo que seja muito chato, muito difícil de carregar, pesado, sofrido. Mas o Senhor nos chama para um monte, onde há um jardim em que a vida eterna, a vida que flui em abundância e não para de jorrar, onde há a comida, uma terra que mana com leite e mel. E ele tem uma passagem na Bíblia, lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, que descreve um pouco mais que tipo de monte é esse para o qual a gente está sendo chamado. Olha só, mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares e milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. A gente chegou nesse lugar. Foi para esse lugar, é esse o monte da santidade, onde a gente está sendo chamado a viver. E eu por causa disso, né, sou encorajado, e eu queria encorajar vocês também a buscarem essa imagem, imergirem nessa imagem de santidade, nessa imagem do monte do Senhor. Eu perguntei, né, o que é o monte do Senhor. Né? A gente, para buscar a santidade, a gente precisa refletir, a gente precisa ser, educado, ser formado. A gente precisa ter um processo pedagógico, um processo de formação com imagens como essa, que nos lembram o que é o monte da santidade do Senhor. Para que a gente queira ir para lá, porque a gente deve querer ir para lá, porque é o melhor lugar do mundo. O monte do Senhor, mas para a gente desejar isso, para a gente querer ser santo, para a gente estar disposto a pagar o preço necessário para uma vida de santidade, a gente precisa saber do que se trata essa vida, e ela se trata desse lugar que mana, que jorra com leite e mel, com maravilhas sem fim. É disso que a gente precisa. Então, busquem essa imagem. O mundo hoje está cheio de imagens, está cheio de montes disponíveis a nós, né? Ele oferece muitos montes diferentes, visões diferentes do que é a boa vida, mas a gente precisa estar atento a essas visões para não ser enganados por elas, né? Hoje a gente não tem de lidar apenas com a imagem do que é o Monte Santo do Senhor, com a imagem de Númenor, como eu mostrei para vocês, mas a gente hoje é enfeitiçado com imagens diferentes da boa vida. A boa vida não é você estar no monte do Senhor, a boa vida é você ter um carro, uma casa, uma esposa, 2 filhos, um cachorro. A boa vida é você escrever vários livros, publicar, ter vários seguidores nas redes sociais, é você ter um nome, fazer uma carreira, é você conseguir fazer bastante dinheiro, viajar pelo mundo, é você, conhecer uma pessoa maravilhosa que vai te amar com um amor que talvez você não tenha recebido no passado, que vai te dizer as coisas, as verdades que você precisava ouvir, que vai dizer para você que você é belo, que você é bonita, que você é especial, e todas as coisas que você nunca ouviu, e agora você precisa de alguém que te satisfaça. Tem várias imagens que são distribuídas aí hoje do que é a boa vida. Não podemos nos enganar. O monte do Senhor é o bem supremo que deve nortear, orientar as nossas vidas. A gente precisa buscar com todas as nossas forças chegar ao monte do Senhor. Mas para chegar ao monte do Senhor, a gente precisa saber quem pode entrar. Quem pode entrar no monte do Senhor?
A gente falou do que é esse monte, mas agora a gente precisa falar de quem pode entrar. Eu falei para vocês que Deus criou o mundo e fez esse monte no Éden, onde os seres humanos poderiam habitar com ele. O problema é que nós destruímos essa possibilidade, né? A gente estava no monte do Senhor, incumbidos da missão de cultivar e guardar o monte do Senhor, que não era nosso, e nós tratamos aquele monte como se fosse nosso. A ideia na Escritura é de que os seres humanos que moravam no Éden, eles teriam, né, se tivessem cumprido com a sua missão, né, eles teriam cuidado daquele jardim, aquele jardim teria coberto o mundo inteiro. A ideia da Escritura é de que o mundo deveria se tornar o Éden, toda a terra. A glória do Senhor cobrir a terra como as águas cobrem o mar, mas por causa da nossa vontade de controlar, por causa da nossa dificuldade de nos submeter a Deus. Deus tem a própria visão de santidade dele. Como eu falei para vocês, hoje tem várias visões do que é a santidade, né? Ou melhor, do que é a boa vida, do que é o monte onde a gente deve morar, né? E essas visões às vezes competem com a visão do monte do Senhor. E a gente muitas vezes não está disposto a fazer o que é necessário para morar no monte do Senhor, porque a gente é cooptado por essas outras imagens. Mas por que os seres humanos escolheram moldar o monte do Senhor a sua própria imagem, as suas próprias concepções do que era bom e mal? A Escritura tem uma imagem para isso. Eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles basicamente desobedecem a Deus porque querem decidir o que é bom e o que é mal sem basear as suas decisões em Deus. E porque nós quisemos remodelar o monte do Senhor, a nossa própria, de acordo com os nossos próprios desejos e interesses, nós fomos expulsos de lá. Não há lugar no monte do Senhor para quem não quer habitar no monte do Senhor. O monte não é nosso. E aí, o mundo não só não se tornou o Éden, como nós também fomos expulsos do Éden. E, como eu falei para vocês, o monte do Senhor, a santidade de Deus, é o lugar de onde brota a vida. Quando a gente está distante da vida, a gente morre. E no mundo hoje a gente vê a morte resultado de nós termos nos afastado do Éden. E o mundo não caminha para melhor. A Escritura nos fala de um dia em que, infelizmente, o fim dessa vida como nós a conhecemos vai chegar. E aqueles que estão distantes do monte do Senhor, aqueles que hoje não habitam no lugar que é capaz de resistir às tempestades e ao fogo da destruição, não vão sobreviver, não vão ficar para contar a história. E aí? Precisamos subir para o monte do Senhor, mas quem pode entrar? Nós não podemos, certamente não. O Salmo ele fala para nós de 12 características da pessoa que pode entrar no monte do Senhor. São 6 características positivas, ele fala de coisas que a pessoa faz, e 6 características negativas, coisas que a pessoa não faz. Eu vou só falar para vocês aqui listar. Ele fala aqui que a pessoa que entra no monte do Senhor, ela é íntegra em sua conduta, pratica o que é justo. Ela de coração fala a verdade, e aí ele começa a falar das coisas que ela não faz. Não usa a língua para difamar. Ela não faz mal ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Aí ele volta a falar de coisas que essa pessoa faz. Ele fala que honra os que temem ao Senhor, rejeita quem merece desprezo. E ele mantém a sua palavra até quando sai prejudicado. E aí ele volta a falar das coisas que essa pessoa não faz. Não volta atrás na sua palavra. Não empresta o seu dinheiro visando lucro. E não aceita suborno contra o inocente. Basicamente, essas 12 características, 6 positivas e 6 negativas, elas estão divididas aí, de acordo com a própria estrutura literária do Salmo, em 6 aspectos da vida das pessoas. Ele fala da conduta de quem vai entrar no monte do Senhor. Ele fala da conversa
de quem vai entrar no monte do Senhor. Da conversa ele falando, né, de coração fala a verdade, não usa a língua para difamar. Ele também fala do relacionamento, né? Ele fala, não faz o mal ao seu semelhante, não lança calúnia contra o seu próximo. Ele fala dos valores, né? Honra os que temem o Senhor, rejeita quem merece desprezo. Fala da integridade, né? Mantém a sua palavra até quando sai prejudicado e não volta atrás. E fala também das finanças. Não empresta o seu dinheiro visando lucro e não aceita suborno contra o inocente. Conduta, conversa, relacionamento, valores, integridade e finanças. Ele está falando basicamente de todas as áreas da vida dessa pessoa. Todas as áreas da vida dessa pessoa que pode entrar no monte do Senhor, elas são diferentes. Eu ouso dizer, elas são santas, né? E quem pode entrar no monte do Senhor, certamente não somos eu e você. Não temos essas características, não fazemos nem metade dessas coisas na sua perfeição. E como eu falei para vocês, a santidade do Senhor, para pessoas como nós, que não somos santas, é perigosa. É como Césio 137, é radioativa, mata. E aí, o que faremos? A Escritura fala de um homem, Jesus de Nazaré. Esse homem, como nós, carne e osso, ele entrou, ele subiu ao monte do Senhor. E ao contrário de nós, que teríamos sido dizimados na porta de entrada, Jesus passou pelo fogo. Jesus passou como as ofertas que eram levadas no templo. Eu falei para vocês que Salmo ele era entoado, né, como uma cantiga de entrada no templo, em que as pessoas levavam ali as suas ofertas para serem totalmente queimadas, porque eles acreditavam, e a Bíblia nos conta isso, que de alguma forma aquelas ofertas elas chegavam a Deus. A fumaça daquelas ofertas subia a Deus. O cordeiro, o bezerro que estava ali na sua mão, ele seria queimado, totalmente dedicado ao Senhor. Nada ficaria para você, para mim, para o sacerdote, para ninguém. Ele seria completamente queimado e aquela oferta chegaria a Deus. Toda, inteira. E por isso ela chegava a Deus, justamente por ter sido completamente rendida. Jesus foi alguém que viveu uma vida de completa e total rendição. E ao contrário de nós, que se chegássemos no Éden hoje, encararíamos uma espada de fogo, de querubim flamejante, que não nos permitiria entrar. Se a gente tentasse, seríamos destruídos pelo fogo. Jesus, como o cordeiro, como o bezerro da oferta totalmente queimada, ele passa pelo fogo, mas não é destruído, ele chega até Deus. E ele chega até Deus, e hoje, o livro de Hebreus diz, ele intercede a nosso respeito. Por causa disso, a gente tem uma chance. Porque Jesus, ao contrário de nós, ele foi o homem que viveu uma vida de total rendição a Deus. Ele não remodelou o monte de Deus, o monte santo do Senhor, de acordo com os seus próprios interesses. Ele se rendeu completamente em toda a sua vida. Ele foi marcado por rendição, por renúncia, por entrega. E por causa disso, porque não sobrou nada para ele, porque tudo dele, porque ele dizia, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele chega até Deus e ele hoje intercede por aqueles que colocam a sua fé nele. Então, vamos ver se eu consigo colocar esses vídeos todos, né? Jesus, ele era mais ou menos, para a gente poder ter uma ideia de como era esse Jesus. Tem uma série chamada The Chosen, que eu não levava muito a sério. Geralmente, esses filmes, produções crentes, né, elas não são geralmente muito boas. Mas aí eu não botava muita fé nessa série e tal, até que eu assisti realmente. E ela é bem legal, assim, tem alguns problemas, mas ela consegue pelo menos retratar Jesus de uma maneira legal, que eu nunca tinha visto ninguém fazer antes. Então, se vocês puderem mostrar essa cena da série, só para vocês terem uma ideia de mais ou menos do que eu estou falando, quem era esse Jesus? Por que ele era tão diferente? Deixem-no em paz. Ele morreu? Shhh. Não podia ter esperado mais meia hora? Podemos ficar aqui hoje. Estes são meus outros amigos. E Josué de novo. Shalom, amigos da Abigail. E Josué de novo. Shalom. Shalom. Podemos ficar aqui hoje? Eu acho que sim, mas eu tenho trabalho a fazer. Talvez tenha que ajudar. Ótimo. Quanto tempo você vai ficar aqui? Até que seja hora de eu partir. E quando é isso? Eu tenho trabalho aqui. E pessoas para conhecer.
Aí eu saberei a hora certa. Você parece bonzinho. Você é perigoso? Talvez para alguns. Mas não. Não para vocês. E eu não vou machucar ninguém. Você tem amigos? Alguns. E vou ter mais. A Abby disse que você viaja muito. Você tem casa? O meu pai me dá tudo o que eu preciso. O seu pai é rico? A Abigail pediu para você me perguntar isso? Não. Essa é uma pergunta para outra hora. Qual é sua comida favorita? Oh, Josué, o corajoso, fala? Eu gosto de várias comidas. Mas eu amo especialmente o pão. Por muitas razões. Como estão ficando essas colheres, meninas? Boas? O barbante está firme? Está. Quase lá? Quase. Está bem. Me digam... Vocês sabem o Shema? Sim. Ah, eu adoraria ouvir. Comece você. Ouve Israel, o Senhor é nosso Deus. O Senhor é um. Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a sua alma e com todo o seu poder. Acontecerá se obedeceres diligentemente meus preceitos. Que eu vos ordeno Que eu vos ordeno neste dia, colherás o teu grão, teu vinho, teu azeite, e comerás e te saciarás. Sou o Senhor, vosso Deus, que te tirou da terra do Egito para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Amém. Lindo. Muito bom. Eu gosto desse Jesus, dessa série, porque ele realmente, ele sorri, ele dá risada, né? Tem uma cena aí que eu queria pegar, mas eu não consegui achar ela no YouTube, é que ele dança numa festa e tal. Ele é bem humano, né? Ele é bem real. E eu acho que elimina um pouco essa imagem que a gente tem da santidade como um negócio pesado, como um negócio duro e difícil. Enfim, um negócio que acaba com as nossas vidas. A santidade, como eu falei para vocês, ela é vida, né? E esse Jesus, ele é o Filho de Deus, gente. Deus, em Jesus, ele se fez um ser humano, ele assumiu a forma humana e ele providenciou. Eu falei para vocês, a Bíblia é a história de como Deus, ele está providenciando uma forma de nós, criaturas de pó, sermos feitos santos para poder morar junto com Deus no monte do Senhor, no monte santo do Senhor, no monte da santidade. E isso nos leva à nossa missão de buscar ser, né, colocar a nossa fé, a nossa esperança em Jesus. A gente precisa render a nossa vida a Jesus, porque eu falei para vocês, foi Ele quem atravessou, né, esse abismo enorme entre nós e Deus. Foi Ele, Deus encarnado, que conseguiu chegar até Deus, até o monte do Senhor. E hoje Ele pede por nós, e porque Deus ouve a oração do justo, Deus ouve a oração do santo, Ele agora nos permite chegar ao monte do Senhor. Mas a gente chega a Ele quando coloca a nossa rendição total aos pés de Jesus. É preciso nos arrepender dos nossos pecados e colocar Jesus como nosso Senhor. Esse é o caminho para a santidade. O último ponto agora que a gente precisa discutir. A gente falou sobre o que é o Monte Santo do Senhor. A gente falou sobre quem pode entrar. Jesus pode entrar. E agora nós podemos, se colocarmos a nossa esperança nele, se nos arrependermos dos nossos pecados e colocarmos ele como nosso Senhor. Agora a pergunta é como chegar? Como é que eu faço isso? Como eu faço isso? Eu disse para vocês que esse salmo, ele contém aí 12 características da pessoa santa, da pessoa que pode subir ao monte do Senhor. Mas a questão é o seguinte, esse salmo, ele não tenta ser exaustivo, gente. Ele não tenta cobrir todas as coisas que você pode e não pode fazer. Resumindo, esse salmo não é uma lista de pode e não pode. A Escritura não é uma lista de pode e não pode. Porque a santidade não consiste em uma série de regras em relação àquilo que você pode e não pode fazer. A santidade não é um negócio que está fora de você. No sentido de você não pode, você não pode mentir. Poxa, que coisa. Na passagem fala, não pode mentir, não cumpre a sua palavra e tal. Poxa, que coisa horrível, não posso mentir e tal. Então, mas eu vou fazer isso porque eu quero ser santo. E aquele negócio está fora de você e você tem que obedecer aquele negócio. Santidade, existe um certo sentido que é isso mesmo, né? A gente começa assim.
Aquele negócio inicialmente está fora de nós. Mas por meio do nosso trabalho, por meio da ação do Espírito Santo dentro de nós, e da repetição, da nossa busca, do nosso anseio de conseguir chegar lá, essa coisa vai se tornando parte de quem nós somos. Jesus, ele não só era uma pessoa que falava a verdade, ele era verdadeiro. Jesus não só ele não só era uma pessoa que era, sei lá, uma pessoa que fazia o que era justo. Ele era uma pessoa justa. Entende? É a diferença entre você fazer coisas e você ser uma coisa. Não fomos chamados para fazer coisas santas, mas para ser santos. E é por isso que em nenhum lugar da Escritura você vai ver uma lista exaustiva de coisas que você pode e não pode fazer. Mesmo o Pentateuco, mesmo os primeiros livros da Bíblia, que são chamados de a lei, não são de fato uma lei, assim, com todas as coisas que a gente pode e não pode fazer. No final das contas, a Escritura espera que nós sejamos transformados, aprendamos com Jesus e nos tornemos o tipo de pessoa que é santo. Então, gente, o que a gente é chamado para fazer é sermos pessoas santas, sermos pessoas diferentes, sermos pessoas que não só não mentem, mas são pessoas verdadeiras, né? E como é que a gente faz isso? Eu acho que parte da resposta está no próprio salmo, no próprio caráter desse salmo. Eu falei para vocês que esse salmo era entoado todas as vezes que as pessoas entravam no templo. E olha só que coisa interessante. Todas as vezes que você fosse adorar, você se perguntaria: quem pode entrar no monte do Senhor? E aí, os sacerdotes te responderiam: a pessoa que tem uma conduta íntegra, pessoa que faz o que é justo, que não lança calúnia sobre o seu irmão, que não faz o mal a ninguém, que cumpre as suas promessas, que não empresta com juros. Você, todos os dias que subisse ao templo, e isso se fazia, né, assim, regularmente, você seria exposto de novo e de novo e de novo a essa verdade. A Escritura é cheia de repetições, cheia de rotinas, cheia de liturgias que devem nos formar, que devem nos transformar em alguém diferente. Liturgias que são regadas pelo poder e pela presença do Espírito de Deus. Então, parte do que nos faz chegar nesse momento em que a gente não só não vai mentir, mas vai ser verdadeiro, que não só não vai fazer coisas justas, mas vai ser uma pessoa justa, né? É a repetição, é ser exposto àquele padrão, né? A gente se expor de novo e de novo às Escrituras, à oração, à leitura da palavra, à vida de comunhão, aos sacramentos, à ceia do Senhor. A gente ser expostos de novo e de novo a essas coisas que estão aqui como pedagogias para formar a vida do cristão. E o Espírito Santo, ao longo do tempo, ele vai nos transformando. Então, eu falei para vocês, né, quem vai morar no monte do Senhor. Para a gente saber, a gente precisa saber o que é o monte do Senhor. E a gente descobriu. A gente precisa saber quem pode entrar. E a gente falou disso. E a gente também falou de como chegar. A gente chega até lá pelo nosso ser tratado pelo Espírito Santo, pelo nosso ser exposto de novo e de novo às Escrituras, às liturgias e às verdades do Evangelho. De novo e de novo ler salmos como esse que nos dizem quem devemos ser. De novo e de novo ser exposto a imagens que nos lembram o que é a santidade, né? Seja do Senhor dos Anéis, ou The Chosen, ou Ted Lasso, que vocês não conseguiram ver, mas, enfim, são essas coisas que vão nos formando quando a gente tem o nosso coração no lugar certo. Então, gente, eu convido vocês a buscarem, como eu falei para vocês, é o Filho de Deus, é Jesus Cristo, que conseguiu subir ao monte do Senhor. A pergunta assim, respondida brevemente, quem vai morar no monte do Senhor, é Jesus. Mas ela, respondida de uma forma mais longa, é Jesus e aqueles de nós que colocarmos a nossa esperança nele, que colocarmos a nossa vida debaixo dos seus pés. Santidade consiste numa entrega diária, numa entrega contínua das nossas vidas a Ele. Inclui também o perdão dos nossos pecados. Como eu falei para vocês, Jesus Cristo está à direita de Deus, intercedendo ao nosso respeito. E nós podemos, a Escritura fala, filhinhos, não pequem, mas se pecarem, temos um advogado na presença de Deus, o homem Cristo Jesus. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, né? Então, a gente pode ter essa certeza, a gente pode ter essa confiança de que, ainda que a gente erre nesse caminho, nessa luta para chegar ao monte do Senhor, há de novo e de novo a possibilidade de a gente colocar a nossa esperança em Jesus e sermos levados para dentro dessa santidade. Um dia, esse Jesus vai voltar. Um dia, não vamos esperar mais para morar no monte do Senhor, mas Cristo trará ao monte do Senhor a nova Jerusalém sobre a terra, e o mundo todo vai ser santo.
A glória do Senhor vai cobrir a terra, como as águas cobrem o mar. E eu queria terminar com essa passagem de Isaías 55, que descreve pra gente o que vai ser esse mundo, em que o Éden, de novo, como eu falei para vocês, o plano da escritura inicial era que o Éden cobrisse o mundo, e o Éden um dia fará isso, e que a gente possa pensar e refletir sobre como esse dia vai ser, porque a gente, como eu falei, sendo expostos de novo a essas imagens, vai desejando, vai querendo buscar a santidade. E diz assim, lá no livro de Isaías está falando com os israelitas que estavam passando por um momento difícil, um momento de muita dificuldade, perseguição, e ele fala de um futuro diferente. Ele fala: pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo e seu povo para alegria. Por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Construirão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e os seus descendentes. Antes de clamarem eu responderei, ainda não estarão falando e eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno como o boi, mas o pó será a comida da serpente. Ninguém fará nem mal nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor.